Me levantou e caminhou em direção à cortina que separava as salas de aula, respirou fundo e atravessou. Nathaniel nem percebeu a aproximação dela. Estava ocupado demais tentando equilibrar o bebê em um braço enquanto procurava a chupeta que Zoe havia jogado, e sabe-se lá onde, com o outro. Desculpe incomodar, disse Kelly, com a voz tímida. Posso tentar ajudar? Nathaniel olhou para ela, perplexo, como se tentasse se lembrar de onde a tinha visto antes. Eu já tentei de tudo, respondeu ele. Ela não deixa ninguém chegar perto dela. Às vezes funciona melhor com alguém que não seja o pai, insistiu Kelly. Se importa se eu tentar cantar para ela? Ele hesitou por um segundo, depois cedeu, exausto. Kelly agachou-se até a altura de Zoe, sem tocá-la. Zoe parou de se contorcer por um instante e olhou para ela com os olhos brilhantes, ainda cheios de lágrimas. Kelly a pegou delicadamente no colo e começou a cantar suavemente, uma melodia calma e relaxante, como alguém cantando ao som da brisa. Enquanto cantava, ela fazia movimentos lentos atrás da cabeça do bebê, desenhando círculos invisíveis de calma. Lentamente, como num passe de mágica, o choro começou a diminuir. Primeiro, transformou-se em pequenos soluços. Depois, em um suspiro. E, finalmente, Zoe apoiou a cabeça no ombro de Kelly e adormeceu. Nathaniel ficou parado, sem palavras. O quê? O que você acabou de fazer? Um truquezinho que minha avó me ensinou, respondeu Kelly com um sorriso modesto. Ele piscou, visivelmente aliviado. Você é um anjo disfarçado de passageiro. Kelly não respondeu. Apenas devolveu Zoe delicadamente. Obrigado, disse Nathaniel baixinho, quase comovido. De nada. Segure com delicadeza. Ela confia no seu braço agora. Kelly deu um passo para trás e retornou silenciosamente ao seu assento na classe econômica. Sentou-se com o coração acelerado, como se tivesse feito algo completamente maluco, ainda assim, absolutamente certo. O resto do voo transcorreu em paz. Zoe continuou dormindo, e Nathaniel, embora cansado, pareceu respirar melhor. Após pousar em Chicago, Kelly juntou suas coisas, pronta para partir, quando uma comissária de bordo parou ao seu lado. Isto é para você, disse ela, entregando-lhe um pequeno envelope. Kelly o abriu com curiosidade. Dentro, havia um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia elegante. Você salvou meu dia. Muito obrigado. Ela leu, sorriu e pensou consigo mesma, provavelmente nunca mais verei essas duas pessoas adoráveis. Mas ela não tinha ideia do quanto estava errada. 2 dias depois, Kelly Evans ajustou seu blazer pela terceira vez em 5 minutos enquanto caminhava pelos corredores do Lincoln Community Center. A entrevista para a coordenadora da nova seção da biblioteca infantil era sua grande chance de finalmente conseguir um emprego decente em Chicago. Depois de 3 meses enviando currículos e recebendo apenas e-mails automáticos de rejeição, ela estava determinada a causar uma boa impressão. Você consegue, Kelly, sussurrou ela para si mesma, respirando fundo. É só uma entrevista. O que poderia dar errado? A resposta para essa pergunta veio exatamente 3 segundos depois. Ao virar a esquina em direção à sala de espera, Kelly esbarrou em algo, ou melhor, em alguém, empurrando um carrinho de bebê. O impacto foi tão forte que ela cambaleou para trás, derrubando a pasta e espalhando currículos pelo chão como confete em uma festa que ninguém havia planejado. De humor muito estranho. Porque a recepcionista mencionou que um dos principais patrocinadores do projeto estaria presente, disse Kelly, ajudando-o a reunir os itens, tentando não rir da expressão mortificada dele. Só não imaginei que o patrocinador apareceria com a equipe de fraldas. Muito engraçado, resmungou Nathaniel, guardando um lenço umedecido de volta na bolsa. E, para sua informação, eu não planejava trazer a Zoe. A babá pediu demissão há uma semana, e estou cuidando de tudo sozinha. Uma semana? Kelly parou de rir. Você está cuidando dela sozinha há uma semana inteira. Tecnicamente, são 6 dias, 14 horas e... Ele olhou para o relógio. 42 minutos, mas quem está contando? Zoe escolheu aquele momento para estender os braços em direção a Kelly, emitindo aquele sonzinho doce que só bebês fazem quando querem alguma coisa. Ela quer ir com você, disse Nathaniel, com uma mistura de surpresa e alívio na voz. Oi, querida. Kelly se aproximou do carrinho,
e Zoe imediatamente agarrou seu dedo com força. Você anda dando trabalho para o papai. Como se entendesse a pergunta, Zoe riu e apontou para Nathaniel, que ainda lutava para fechar o zíper da bolsa teimosa. Parece que ela está dizendo sim, riu Kelly. E, sinceramente, acho que ela tem razão. Posso interromper este lindo momento em família? Uma voz cortou o ar. Kelly e Nathaniel se viraram e viram uma mulher de meia-idade segurando um tablet com uma expressão de quem acabou de presenciar algo que definitivamente não estava em sua agenda. Senhora Patterson. Nathaniel se levantou rapidamente, tentando assumir um tom profissional. Esta é Kelly Evans, uma das candidatas. Entendo, disse a mulher, olhando para a bagunça no chão e depois para Kelly, que ainda segurava a mão de Zoe. Senhorita Evans, lamento dizer, mas teremos que remarcar sua entrevista. Remarker? Kelly sentiu o estômago embrulhar. Por quê? Um pequeno problema na sala de reuniões. Vazamento no teto, suspirou a senhora Patterson. Podemos adiar para quinta-feira. Kelly assentiu, tentando esconder sua decepção. Mais 2 dias de espera e incerteza. Perfeito. A senhora Patterson digitou algo em seu tablet. Sr. Vanderbilt, o senhor também pode voltar na quinta-feira para a entrevista formal? Claro, respondeu Nathaniel, virando-se para Kelly. Escute, já que você aparentemente salvou minha sanidade 2 vezes em 3 dias, que tal um café? Como agradecimento. Kelly hesitated. Havia algo naquele homem que a deixava nervosa, e não apenas por ser rico e poderoso. Era o jeito como ele parecia genuinamente perdido quando se tratava de cuidar da filha, mas se esforçava tanto para fazer tudo dar certo. Não tenho certeza, ela começou. Por favor, disse Nathaniel com um meio sorriso. Preciso da companhia de alguém que fale frases completas e não babe na minha camisa. Zoe escolheu aquele exato momento para babar na camisa dele. Kelly caiu na gargalhada. Tá bom, Jill, respondeu Kelly secamente. Nathaniel riu, uma risada de verdade, não do tipo educado que ela imaginava que ele usava em reuniões de negócios. Você vai descobrir, Kelly Evans, disse ele. Modéstia não é exatamente um dos meus pontos fortes. Que revelação surpreendente, ela murmurou, mas estava sorrindo. Ao chegarem ao café, Kelly percebeu que, pela primeira vez em semanas, não estava pensando em entrevistas, empregos ou na pilha de contas que a esperava em casa. Ela estava apenas presente no momento com aquele homem estranho e sua doce filha, que de alguma forma haviam tornado seu dia muito mais interessante. E, por algum motivo, isso não a assustava tanto quanto provavelmente deveria. No dia seguinte, depois de distribuir mais currículos, Kelly estava chegando ao seu apartamento quando viu o envelope preso à porta. Por um momento, seu coração disparou de esperança. Talvez fosse uma resposta positiva de uma entrevista de emprego. Mas quando ela abriu a porta, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Aviso de despejo. 15 dias para desocupar o imóvel. Perfeito, murmurou ela, encostada na parede do corredor. Simplesmente perfeito. Kelly leu a carta 3 vezes, como se as palavras pudessem magicamente se transformar em algo menos catastrófico. 3 meses de aluguel atrasado. Ela sabia que esse dia chegaria, mas sempre conseguia adiá-lo com promessas vagas ao proprietário de que os pagamentos seriam feitos em breve. 15 dias, repetia ela para si mesma enquanto subia as escadas. Em 15 dias, estarei morando debaixo de uma ponte, conversando com pombos e pedindo dinheiro para café. Ao entrar no pequeno apartamento que chamava de lar, Kelly se jogou no sofá surrado e olhou ao redor. De qualquer forma, não havia muita coisa para levar. Seus pertences cabiam em 2 malas e algumas caixas de papelão. O que realmente a preocupava era para onde iria. Sua família morava em Iowa, e voltar para lá significaria admitir que Chicago tinha sido um grande erro. Seus amigos estavam todos igualmente falidos ou morando com 3 colegas de quarto em apartamentos do tamanho de armários. Talvez eu possa negociar com o proprietário, ela disse em voz alta, embora soubesse muito bem que o Sr. Henderson tinha o coração de uma rocha e a flexibilidade de um tijolo. O som do telefone interrompeu suas preocupações. Um e-mail. Kelly o abriu sem muito interesse, esperando outra rejeição automática.
Prezada senhorita Evans, devido ao inconveniente de ontem, gostaríamos de remarcar sua entrevista para hoje às 14 horas. Atencio Cement, Biblioteca Comunitaria de Lincoln. Kelly olhou para o relógio. 12h15. Se ela se apressasse, conseguiria chegar a tempo. Bem, disse ela, levantando-se do sofá, pelo menos posso ser rejeitada pessoalmente em vez de por e-mail. 2 horas depois, Kelly saiu da biblioteca com um sorriso de espanto e a sensação de que o universo estava pregando uma peça nela. Ela havia conseguido o emprego. Coordenadora da seção infantil, salário decente, benefícios incluídos. O único problema é que ela só começaria em 30 dias. 30 dias, murmurou ela, caminhando pela calçada. Tenho 15 dias para encontrar um lugar para morar e 30 dias antes de começar a ganhar dinheiro. A matemática não está a meu favor. Foi então que o telefone dela tocou. Número desconhecido. Alô, Kelly. Aqui é Nathaniel. Nathaniel Vanderbilt. Ah. Ela parou de andar. Oi, como você conseguiu meu número? A.S.R.A. Patterson me do. Escute, sei que pode parecer estranho, mas posso me encontrar com você? Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Kelly olhou ao redor como se alguém estivesse filmando aquele momento surreal. Que tipo de pedido de casamento? Relacionado ao trabalho. Você pode me encontrar na cafeteria que fomos ontem? Digamos, em 1 hora. Kelly hesitated. Tudo bem, mas se você está planejando me vender algum esquema de pirâmide ou vitaminas, estou fora. Nathaniel riu do outro lado da linha. Prometo que não vou usar vitaminas. 1 hora depois, Kelly encontrou Nathaniel na mesma cafeteria, desta vez sem Zoe e com um olhar nervoso que ela nunca tinha visto antes. Onde está sua assistente pessoal? Perguntou Kelly enquanto se sentava. A Zoe está com a minha secretária, disse Nathaniel, passando a mão pelos cabelos. É temporário. Muito temporário. Deixe-me adivinhar. Kelly se inclinou, sua secretária não se inscreveu para isso. Ela está pensando em pedir demissão, admitiu. Aparentemente, a análise de mercado não inclui a tarefa de trocar fraldas. Por quê? Nathaniel estendeu a mão para cumprimentá-lo. Minha filha tem um excelente julgamento. No dia seguinte, Kelly estava em frente a uma casa que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Gramado perfeito, garagem para 3 carros e uma fonte. Uma fonte de verdade bem na entrada. Ele não estava brincando sobre a casa ser grande, murmurou ela, carregando suas 2 malas. Nathaniel abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Bem-vinda ao caos organizado, disse ele, pegando uma das malas dela. Zoe decidiu que hoje é o dia de rejeitar qualquer comida que não seja purê de batatas. Ótimo, disse Kelly com uma risada nervosa. O primeiro jantar foi, sem dúvida, uma comédia de erros. Kelly estava tão nervosa que derramou um copo cheio de água no chão de mármore da cozinha. Nathaniel tentou ser o anfitrião perfeito. Mas Zoe tinha outros planos. Assim que ele se abaixou para limpar a água, ela jogou uma colherada de purê de batatas direto no terno italiano dele. Zoe! Exclamou ele, olhando para a mancha laranja em seu peito. Kelly caiu na gargalhada. Ela não conseguiu se conter. A cena toda era tão absurda. Ela no chão tentando enxugar a água com guardanapos de papel. Ele com purê de batatas escorrendo pela gravata e Zoe batendo palmas como se tivesse acabado de assistir ao melhor espetáculo da sua vida. Nathaniel olhou para Kelly rindo, depois para Zoe batendo palmas, finalmente, começou a rir também. Uma risada genuína e contagiante que encheu a elegante cozinha. Bem-vindos à família mais disfuncional de Chicago, disse Kelly entre risos. Ei! Protestou Nathaniel, ainda rindo, nós somos apenas criativamente desorganizados. Naquela noite, depois do banho e de várias tentativas frustradas de colocar Zoe para dormir, a pequena se recusou a ficar no berço. Ela chorava toda vez que Nathaniel tentava deitá-la, estendendo os braços em direção a Kelly e só se acalmando quando ela já estava em seus braços. Desculpe, disse Nathaniel, visivelmente exausto. Ela nunca esteve assim antes. Está tudo bem, disse Kelly, embalando Zoe gentilmente e cantarolando baixinho. Às vezes, as mudanças deixam as crianças inseguras.
Nathaniel observou em silêncio enquanto Zoe relaxava lentamente nos braços de Kelly, seus olhos se fechando gradualmente. Havia algo naquela cena, Kelly cantarolando baixinho, Zoe finalmente em paz, a luz suave do abajur lançando um brilho acolhedor, que fez algo apertar seu peito. Obrigado, ele sussurrou quando Kelly finalmente conseguiu colocar Zoe no berço sem acordá-la. De nada, Kelly sussurrou de volta. Boa noite, Nathaniel. Boa noite, Kelly. Quando Kelly estava quase chegando à porta do quarto, seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e fez uma careta. Mãe, respondeu, tentando manter a voz baixa. Kelly, querida, tenho uma notícia maravilhosa. Vou visitá-la amanhã. Me manda seu endereço. Kelly fechou os olhos e encostou-se na parede. Mãe, amanhã não é um bom dia. Bobagem. Já comprei a passagem. Chego às 14 horas. Mal posso esperar para ver seu pequeno apartamento. A ligação terminou antes que Kelly pudesse protestar. Ela ficou parada no corredor, olhando para o telefone como se fosse algo de outro planeta. Apartamento pequeno, murmur. Vai ser interessante explicar. Poucos minutos depois, Kelly enviou o endereço de Nathaniel para sua mãe. Agora, ela só precisava descobrir como explicar à mãe que estava morando com um milionário e cuidando de uma criança que não era dela. Uma coisa de cada vez, Kelly, ela sussurrou para si mesma. Uma coisa de cada vez. No dia seguinte, Kelly estava arrumando seu quarto quando ouviu a campainha. Correu até a janela e viu um táxi estacionado em frente à mansão. Uma mulher de cabelos grisalhos e uma bolsa do tamanho de uma mala pequena pagava o motorista. Minha mãe, Kelly sussurrou, sentindo o pânico aumentar. Ela realmente veio. Kelly desceu as escadas correndo e encontrou Nathaniel na sala com Zoe nos braços, ambos curiosos com a confusão. Minha mãe está aqui, anunciou Kelly, tentando ajeitar o cabelo. Tentei cancelar, mas ela. A campainha tocou novamente, desta vez por mais tempo. Apenas respire, disse Nathaniel calmamente. Vamos explicar tudo. Tente. Mais como complicado ou inexistente por causa das complicações. Nathaniel Ryu Baixinho. Eu entendo perfeitamente. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, com uma atmosfera estranhamente íntima se instalando entre eles. Kelly percebeu que, apesar do caos no jantar, algo havia mudado. As perguntas constrangedoras de sua mãe haviam desencadeado uma conversa que talvez nunca tivessem tido de outra forma. Nathaniel, disse Kelly por fim, secando o último prato. Posso perguntar sobre a mãe da Zoe? Ele parou de lavar a panela, com as mãos ainda na água com sabão. Sarah, disse ele suavemente. O nome dela era Sarah. Você não precisa falar sobre isso se não quiser. Na verdade, ele fechou a torneira e a encarou, acho que preciso. Ninguém nunca perguntou. Todo mundo age como se ela nunca tivesse existido. Kelly colocou o pano de prato no balcão e esperou. Ela morreu durante o parto, disse Nathaniel, com a voz quase um sussurro. Complicações que ninguém previu. Num minuto ela estava segurando minha mão, rindo do nome que escolhemos para Zoe. E no outro, sua voz falhou. Sem pensar, Kelly estendeu a mão e tocou a dele. Sinto muito. Eu não sabia como cuidar de um bebê, continuou ele, olhando para as mãos deles. Eu não sabia como ser pai sozinho. Achava que se contratasse as melhores babás, oferecesse o melhor de tudo, seria o suficiente. Mas Zoe rejeitou todo mundo até você aparecer. Kelly sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Qualquer um pode ver o quanto você a ama. Às vezes tenho medo de que não seja o suficiente, admitiu Nathaniel. E pela primeira vez desde que Kelly o conheceu, sua voz tremeu. Que ela cresça sentindo falta de algo que eu nunca poderei dar a ela. Nathaniel. Kelly apertou a mão dele. Amor basta. E você tem muito amor para dar. Foi então que as lágrimas vieram. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Nathaniel, falando de 2 anos de dor reprimida, de noites sem dormir se perguntando se estava fazendo tudo errado, de uma perda que ele nunca se permitiu processar completamente. Kelly não disse nada. Ela apenas ficou ali, segurando a mão dele, deixando-o sentir o que precisava sentir. Quando ele finalmente se recompôs, eles foram para a varanda dos fundos.
A noite estava clara, as estrelas visíveis mesmo com as luzes da cidade. Obrigado, disse Nathaniel, sentando-se ao lado dela no balanço de madeira. Por quê? Por me deixar falar sobre ela. Por não tentar me confortar com clichês. Todos nós precisamos falar sobre as pessoas que amamos, respondeu Kelly. Mesmo quando elas não estiverem mais aqui. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o balanço se movendo suavemente. Kelly estava ciente de cada respiração dele, da maneira como a luz da varanda projetava sombras em seu rosto, da maneira como a presença dele a fazia se sentir segura e vulnerável ao mesmo tempo. Kelly, Nathaniel finalmente disse. Sim. Vezes durante a noite. Não, não e não. A voz de Nathaniel ecoou pelo corredor. Não me importa se eles querem renegociar. O acordo original era perfeitamente aceitável. Kelly estremeceu e se virou para Zoe, que mastigava um brinquedo de borracha com uma expressão confusa. Seu pai está passando por momentos difíceis no trabalho, disse ela suavemente. Mas não se preocupe, ele vai ficar bem. Como se discordasse da declaração esperançosa de Kelly, Zoe cuspiu o brinquedo e começou a choramingar. Eu sei, disse Kelly, pegando-a no colo. Você também está sentindo a tensão. Que tal lermos um livro? Mas nem mesmo a história favorita de Zoe sobre o coelho aventureiro conseguiu competir com o volume crescente da voz de Nathaniel vindo da sala de jantar. Como assim? Você precisa de mais 3 semanas para decidir, gritou ele. Este projeto deveria ter sido concluído ontem. Kelly suspirou. Nos últimos 3 dias, Nathaniel havia se tornado uma versão intensificada de si mesmo. Acordava às 5 da manhã para ligar para fornecedores internacionais, grudado no telefone o dia todo, mal comendo. Sempre que Kelly tentava lhe trazer um sanduíche, tudo o que recebia era um aceno distraído de agradecimento. Ela não entendia nada de negócios corporativos, mas entendia pessoas sob pressão, e Nathaniel estava claramente chegando ao seu limite. Kelly colocou Zoe no cercadinho e foi até a biblioteca da casa, uma sala impressionante com estantes que iam do chão ao teto. Ela examinou as prateleiras até encontrar o que procurava. Uma seção de livros sobre gestão e liderança, a maioria com capas sérias e títulos intimidadores. Perfeito, murmurou ela, escolhendo 2 livros que se lembrava de ter lido quando trabalhava na Biblioteca Pública de Iowa. Um era sobre gerenciamento de crises e o outro sobre liderança sob pressão. Kelly voltou para a sala de jantar e encontrou Nathaniel ao telefone, acenando frustrado para uma planilha. Desculpe interromper, disse ela suavemente, colocando os livros na mesa ao lado dele. Nathaniel olhou para os livros, depois para ela, parecendo confuso. Livros? São sobre gestão de crises, explicou Kelly rapidamente. Eu os li quando estudava biblioteconomia. Podem conter algumas estratégias úteis. Kelly, disse Nathaniel, cobrindo o telefone com a mão. Agradeço a ideia, mas não tenho tempo para ler histórias infantis sobre negócios agora. Kelly piscou, surpreso com a rispidez na voz dele. Estes são livros sérios, escritos por. Conversamos sobre isso mais tarde, disse ele, já voltando à ligação. Sim, ainda estou aqui. Não, isso não é aceitável. Kelly ficou ali parada por um momento, sentindo-se estranhamente pequena. Então, pegou os livros e saiu da sala. No dia seguinte, as coisas só pioraram. Zoe acordou chorando às 5 da manhã. Recusou o café da manhã e derramou suco nas roupas limpas que Kelly acabará de vestir. Enquanto isso, Nathaniel já estava ao telefone antes mesmo de escovar os dentes, sua voz ecoando pela casa como um tamborilar constante de frustração. Não deve ser tão difícil encontrar um novo fornecedor, gritou ele, invadindo a cozinha. Faça a pesquisa. Faça o seu trabalho. Kelly estava tentando convencer Zoe a comer pelo menos uma colherada de mingau de aveia quando a pequena decidiu que seria mais divertido jogar a comida no chão. Assim que Kelly se abaixou para limpar a bagunça, Nathaniel entrou na cozinha. Kelly, você viu meu contrato com a Morrison Industries? Estava na mesa da sala, mas ele parou de repente ao ver a aveia espalhada pelo chão e Zoe, com as mãos sujas, rindo da própria travessura. Sério? Ele retrucou. Você não consegue nem manter uma criança de 2 anos limpa durante o café da manhã. Kelly se levantou lentamente, ainda com os panos de limpeza na mão, e olhou para ele com uma mistura de choque e descrença. Como?
Desculpe, eu não quis dizer. Nathaniel passou a mão pelos cabelos. É que estou procurando esse contrato há 20 minutos. E você achou que seria uma boa ideia descontar sua frustração em mim? Kelly interrompeu, com a voz perigosamente calma. Não é isso que eu. Foi exatamente isso, disse Kelly, colocando o pano na pia com mais força do que o necessário. Zoe, querida, vamos dar uma volta. Kelly Spear. Não. Ela se virou para ele. Você claramente precisa de um tempo para se acalmar, e nós dois precisamos de um pouco de ar fresco. Kelly tirou Zoe da cadeira alta, pegou a bolsa de fraldas e saiu da cozinha, deixando Nathaniel parado ali como se tivesse sido atingido por um raio. 3 horas depois, Kelly voltou com Zoe dormindo no carrinho e uma expressão mais calma no rosto. Ela encontrou Nathaniel sentado na varanda dos fundos, olhando para o jardim com uma xícara de café frio nas mãos. Kelly. Ele se levantou assim que a viu. Viu? Antes que você diga qualquer coisa, disse Kelly, travando o freio do carrinho, preciso dizer algumas coisas. Nathaniel assentiu, parecendo pronto para levar uma merecida bronca. Eu entendo que você esteja sob pressão, começou Kelly, sentando-se no balanço da varanda. Eu entendo que perder um contrato importante é estressante e que você se sente responsável por muita gente. Mas o que você não pode fazer é tratar as pessoas ao seu redor como ferramentas que existem apenas para facilitar a sua vida. Você tem razão, disse Nathaniel imediatamente. Eu fui completamente injusto. Ainda não terminei. Kelly levantou a mão. Você tem o hábito de tratar tudo como um problema a ser resolvido, inclusive as pessoas. Sua secretária não é um computador que você pode reprogramar. Zoe não é um projeto que você pode otimizar. E eu não sou uma funcionária que você pode repreender quando as coisas não saem como planejado. Nathaniel sentou-se pesadamente na cadeira ao lado dela. Você tem toda a razão, e eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Por que você faz isso? Perguntou Kelly, com a voz mais suave agora. Por que você precisa controlar tudo? Nathaniel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Porque estou com medo, admitiu finalmente. Tenho medo de que, se eu não mantiver tudo sob controle, tudo vá por água abaixo. A empresa, minha capacidade de cuidar da Zoe, tudo. E quando alguém lhe disse que você tinha que administrar tudo sozinho? Desde que Sarah morreu, sua voz saiu como um sussurro. Todos ficaram me olhando, esperando que eu soubesse o que fazer. Os advogados, os médicos, os funcionários, todos presumiram que eu tinha um plano, então fingi que tinha. Kelly sentiu um aperto no peito. Nathaniel, você não precisa fingir comigo. Eu sei, ele olhou para ela. É difícil parar. Depois de 2 anos agindo como se estivesse no controle, você esquece como é admitir que não está. Posso te contar um segredo? Kelly se inclinou para a frente. Ninguém está realmente no controle. Todo mundo está inventando e torcendo pelo melhor. Nathaniel riu, um som entrecortado, mas genuíno. Isso é reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Bem-vindos à vida adulta. Kelly sorriu. População, todo mundo fingindo que sabe o que está fazendo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Zoe dormir pacificamente em seu carrinho. Sobre aqueles livros que você sugeriu, Nathaniel finalmente disse. Você acha mesmo que eles podem ajudar? Não sei, respondeu Kelly honestamente. Mas o que você está fazendo agora claramente não está funcionando. Talvez valha a pena tentar algo diferente. Você pode me mostrar quais? Kelly sorriu. Claro, mas primeiro você vai tomar um banho, comer algo que não seja café e passar pelo menos 1 hora brincando com sua filha sem pensar no trabalho. Isso parece perigosamente próximo de não estar no controle. Exatamente. Kelly se levantou. Vamos ver se você consegue sobreviver. Mais tarde naquela noite, Kelly encontrou Nathaniel na biblioteca, debruçado sobre um dos livros que ela havia recomendado. Ela lhe trouxe uma xícara de chá e a colocou ao lado dele. Algo interessante? Na verdade, sim, ele olhou para cima, surpreso. Nunca pensei neste capítulo sobre delegação eficaz dessa forma. O que você quer dizer? O autor fala sobre a diferença entre delegar tarefas e delegar autoridade.
Eu sempre delego tarefas, mas nunca deixo as pessoas tomarem decisões. Kelly sentou-se na poltrona ao lado da mesa. E isso faz sentido para você? Infelizmente, faz muito sentido, disse Nathaniel. Acho que acabei de descobrir porque minha equipe me chama para tudo. Eu nunca os deixo resolver nada sozinhos. Então talvez seja a hora de começar a confiar neles. Nathaniel fechou o livro e olhou para ela. Como você conseguiu entender tanto coisas que nem são da sua área? Bibliotecários leem muito. Kelly sorriu, e observamos as pessoas. Você aprende que a maioria dos problemas humanos são apenas variações dos mesmos temas. E qual é o meu tema básico? Kelly pensou cuidadosamente na pergunta. Medo de não ser o suficiente. Então, você tenta compensar isso sendo tudo para todos. A simplicidade da observação o atingiu como um soco no estômago. Isso é desconfortavelmente preciso. A boa notícia é que você não precisa ser tudo para todos. Kelly se levantou. Você só precisa ser um pai para Zoe e um chefe para suas com Zoe nos braços, que imediatamente escondeu o rosto no pescoço de Kelly ao avistar a estranha. Senhorita Kimberly, está é Kelly. E esta pequena é Zoe, disse Nathaniel, fazendo as apresentações. Prazer em conhecê-la, disse Kimberly, oferecendo a Kelly um sorriso educado e um aperto de mão firme. Ouvi dizer que você está aqui temporariamente. Deve estar ansiosa para voltar à sua vida normal. Kelly apertou a mão dela, tentando descobrir se havia um toque de sarcasmo naquele comentário. Befil. Kelly tem sido maravilhosa, interrompeu Nathaniel. Mas eu sei que ela tem seus próprios planos. Zoe escolheu aquele exato momento para espiar Kimberly por cima do ombro de Kelly, observando a nova candidata com a seriedade de um jurado em um concurso de beleza. Olá, Zoe, disse Kimberly com entusiasmo cuidadosamente medido. Você não é um amorzinho? Zoe rapidamente escondeu o rosto novamente. Ela é um pouco tímida perto de gente nova, explicou Kelly. Claro, Kimberly é sensual, compreensiva. Isso é perfeitamente normal. Em algumas horas, seremos melhores amigas, certo, Zoe? Zoe não respondeu, mas Kelly podia sentir que ela segurava a blusa com um pouco mais de força. Os primeiros 30 minutos correram surpreendentemente bem. Kimberly demonstrou sua eficiência organizando os brinquedos de Zoe por cor e categoria, explicando a Nathaniel os benefícios de uma rotina estruturada e folheando sua pasta cheia de atividades de aprendizagem adequadas à idade. Kelly observava de longe, tentando se convencer de que estava feliz por Nathaniel ter encontrado alguém tão qualificado. Mas havia algo na maneira como Kimberly falava de Zoe, como se ela fosse um projeto a ser gerenciado, não uma criança a ser amada, que não lhe caía bem. Agora, vamos testar a reação dela a uma breve separação. O processo pode esperar 5 minutos, respondeu Kelly, embalando Zoe gentilmente até que seus soluços parassem. No dia seguinte, as coisas não melhoraram. Zoe se recusou terminantemente a comer qualquer coisa que Kimberly oferecesse, chorava toda vez que ela se aproximava e desenvolveu o hábito de perseguir Kelly pela casa. Ela só precisa de tempo, Nathaniel continuava dizendo, embora Kelly pudesse ver a preocupação crescendo em seus olhos. Claro, concordou Kimberly, rabiscando algo em seu caderninho. Resistência inicial é comum em crianças mimadas. Kelly parou de dobrar as roupas de Zoe. Mimada? Bem, sim, disse Kimberly, ajeitando os óculos. Está claro que ela foi mimada demais e não aprendeu os limites. Ela tem 2 anos, disse Kelly, tentando manter a voz calma. Exatamente a idade em que limites firmes precisam ser introduzidos. Kelly olhou para Zoe, que brincava calmamente no chão, e se perguntou se ela e Kimberly estavam falando da mesma criança. Na tarde seguinte, enquanto Kelly estava em seu quarto organizando algumas coisas, ouviu uma batida suave na porta. Ela abriu e encontrou Zoe parada ali, com os braços erguidos e um olhar que dizia claramente: por favor, me tire dessa situação. Oi, querida, disse Kelly enquanto a pegava no colo. O que você está fazendo aqui? Mamãe, disse Zoe, apontando para o corredor como se estivesse explicando que havia escapado de uma situação particularmente desagradável. Kelly carregou Zoe até a janela do quarto, onde puderam ver Kimberly no jardim, falando ao telefone com uma expressão exasperada. Parece que vocês duas não estão se dando muito bem,
murmurou Kelly. Mamãe. Zoe concordou, apoiando a cabeça no ombro de Kelly. No dia seguinte, o conflito finalmente chegou ao limite. Kelly estava na cozinha preparando um lanche da tarde quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de estar. Não, Zoe. A voz de Kimberly estava claramente irritada. Você não pode simplesmente rejeitar toda a comida saudável. Kelly se aproximou da porta e viu Zoe sentada no chão, braços cruzados, olhando para Kimberly com uma expressão desafiadora que teria impressionado uma criança de 10 anos, quanto mais uma de 2 anos. Zoe, você vai comer essa cenoura, ou teremos que conversar sobre as consequências, continuou Kimberly. Zoe empurrou o prato para longe. Essa criança é impossível, suspirou Kimberly, virando-se e notando Kelly na porta. Senhorita Kelly, a senhora poderia explicar para Zoe que birras não são aceitáveis. Na verdade, Kelly entrou na sala, acho que ela está apenas expressando suas preferências. Preferências? Kimberly repetiu como se a palavra fosse um conceito estranho. Ela tem 2 anos. Ela come o que os adultos decidem que ela deve comer. Disse Kelly, agachando-se até ficar na altura de Zoe, poderíamos perguntar que tipo de lanche ela gostaria de comer hoje. É exatamente esse tipo de permissividade que leva ao comportamento manipulador, disse Kimberly, cruzando os braços. Kelly sentiu uma onda de calor subir ao peito. Comportamento manipulador? É óbvio que ela aprendeu a conseguir o que quer criando uma cena. Ela é uma criança mimada e manipuladora. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da porta da frente se abrindo. Nathaniel havia chegado do trabalho. Pelo som de seus passos rápidos, ouvirá pelo menos parte da conversa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou ao entrar na sala. Eu estava explicando à senhorita Kelly a importância de. Kimberly começou. Ela chamou Zoe de mimada e manipuladora. Kelly interrompeu, pegando a menina no colo. Nathaniel ficou muito quieto. Muito quieto. Ela disse o quê? Sr. Vanderbilt, eu estava apenas apontando que. Kimberly tentou explicar. Vá embora, disse Nathaniel, com a voz perigosamente calma. Com licença? Saia da minha casa agora. Sr. Vanderbilt, se me permite explicar? Não há nada a explicar, disse ele, elevando um pouco a voz. Ninguém chama minha filha de manipuladora. Pegue suas coisas e vá. Kimberly olhou de Nathaniel para Kelly, depois para Zoe, como se tentasse entender como as coisas tinham se agravado tão rápido. Muito bem, disse ela, ajeitando a pasta com uma dignidade ferida. Mas você verá que mimos excessivos não são amor de verdade. E você aprenderá que julgar uma criança de 2 anos não é profissionalismo, respondeu Nathaniel, abrindo a porta da sala de estar significativamente. Depois que Kimberly saiu, um silêncio estranho caiu sobre a sala. Zoe, que assistia a toda a cena com os olhos arregalados, de repente sorriu e bateu palmas como se tivesse acabado de assistir a uma apresentação particularmente divertida. Bem, disse Kelly finalmente. Isso foi incrível. Kelly. Nathaniel passou as mãos pelos cabelos. Preciso te pedir um favor. Claro! Você ficaria aqui permanentemente? Como babá da Zoe. Kelly olhou para ele e depois para Zoe, que ainda sorria em seus braços. Nathaniel, devo começar na biblioteca em 5 dias. Pagarei 3 vezes o salário da biblioteca, disse ele rapidamente. E você pode continuar morando aqui. Na sua própria ala, lembra? Boa noite, Nathaniel. Enquanto subia as escadas para confortar Zoe, Kelly não conseguia parar de pensar no momento que quase acontecerá na cozinha, mais preocupante, no fato de que uma parte dela desejava que Zoe não tivesse acordado. Algumas coisas eram mais complicadas do que pareciam, e seu novo emprego como babá estava rapidamente se tornando uma delas. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu na vida de Nathaniel Vanderbilt. Ele começou a colocar em prática as estratégias dos livros que Kelly havia recomendado, e os resultados foram surpreendentemente positivos. Em vez de microgerenciar cada decisão, ele começou a dar autoridade real à sua equipe. Quando um fornecedor cancelou um contrato, em vez de entrar em pânico, ele reuniu sua equipe e simplesmente disse: "Vocês sabem o que fazer. Eu confio em vocês." O efeito foi quase mágico. Sua secretária parou de pensar em pedir demissão.
Sua equipe começou a resolver problemas sem bombardeá-lo com telefonemas frenéticos. E, para sua surpresa, a empresa não se recuperou apenas. Começou a prosperar de uma forma que ele não via há anos. Você parece diferente, disse Kelly certa manhã, encontrando-o na cozinha fazendo panquecas. Panquecas de verdade, não só café e ansiedade. Diferente como? Menos como alguém que está sempre esperando o mundo pegar fogo. Nathaniel riu, virando uma panqueca com mais confiança do que esperava. Talvez seja porque aprendi que às vezes o mundo pega fogo, e isso não significa que eu tenha que ser a única bombeira por perto. Olha você filosofando antes das 8 da manhã. Kelly sorriu, acomodando Zoe na cadeirinha. Isso é progresso. Zoe bateu palmas quando viu as panquecas, soltando um grito de alegria que fez os dois rirem. Na verdade, disse Kelly, servindo suco de laranja, eu estava pensando que talvez seja hora de sairmos um pouco de casa. Quando foi a última vez que vocês dois foram a um parque? Nathaniel parou no meio da mistura, a massa ainda pingando da coxa. Um parque? Sim. Sabe, grama, árvores, crianças correndo por aí. Muito popular entre pessoas com crianças pequenas. Eu sei o que é um parque, disse ele, parecendo um pouco ofendido. É que, bem, nunca pensei em levar a Zoe a um. Por que não? Nathaniel pensou por um momento enquanto empilhava as panquecas em um prato. Acho que sempre vi parques como lugares onde as coisas podiam dar errado. Zoe podia se machucar, comeria ou divirta-se, faça exercícios e tenha experiências normais de infância. Isso também, ele admitiu com um sorriso. Certo, vamos tentar essa coisa do parque. 2 horas depois, eles estavam no Millennium Park com uma cesta de piquenique que Kelly havia preparado e Zoe usando um vestidinho amarelo que a fazia parecer um pequeno raio de sol. Viu, disse Kelly, estendendo um cobertor sob uma árvore. O mundo não acabou só porque saímos de casa. O dia ainda é uma criança, murmurou Nathaniel, mas ele estava sorrindo. Zoe, que havia permanecido quieta durante a curta caminhada até o lugar perfeito, de repente se iluminou ao ver outras crianças brincando por perto. Ela apontou para o parquinho, balbuciando algo que parecia uma mistura de vai e agora. Parece que alguém tem uma opinião sobre nossos planos. Kelly riu. Tudo bem, pequena. Nathaniel se levantou e estendeu os braços para Zoe. Vamos explorar. O que se seguiu foram 2 das horas mais agradáveis que ambos tiveram em muito tempo. Zoe descobriu que era fascinante cavar na areia, que escorregadores eram emocionantes e que sorvete, comprado de um vendedor ambulante, era claramente a melhor invenção de todos os tempos. O problema com o sorvete ficou claro cerca de 10 minutos depois que eles o compraram, quando Zoe decidiu que seria mais divertido espalhar o doce na roupa do que comê-lo. Não, Zoe, disse Kelly, tentando limpar o rosto da menina com um guardanapo. Sorvete vai na boca, não no vestido. Mas Zoe tinha outras ideias. Ela riu e passou as mãos pegajosas pelos cabelos, transformando seus cachos loiros no que parecia uma obra de arte abstrata feita de morango e baunilha. Bem, disse Nathaniel, tirando fotos com o celular. Pelo menos ela está se divertindo. Diz o homem que não vai dar banho nela mais tarde, respondeu Kelly, mas ela também estava rindo. A cena ficou ainda mais engraçada quando Zoe, aparentemente cansada de ficar parada esperando ser limpa, decidiu correr para o parquinho. Kelly pulou para segui-la, mas não percebeu que o cobertor estava preso embaixo da cesta de piquenique. O resultado foi um tropeço espetacular que a deixou sentada na grama com uma expressão completamente atordoada. Muito graciosa, murmurou para si mesma, arrancando folhas do cabelo. Nathaniel não conseguiu se conter. Ele riu, uma risada genuína, alta e contagiante, enquanto ajudava Kelly a se levantar. Você está bem? Minha dignidade foi abalada, mas fisicamente estou bem, respondeu Kelly, tirando a grama da roupa. Agora, onde está nossa pequena fugitiva? Encontraram Zoe no escorregador, ainda grudenta de sorvete, mas radiante de alegria. Nathaniel continuou tirando fotos, Zoe no balanço, Kelly a empurrando gentilmente, Zoe alimentando patos no lago, com mais pão caindo na água do que alcançando os patos, os 3 deitados no cobertor olhando para o céu e imaginando formas nas nuvens. Aquele parece um elefante, Kelly apontou para uma nuvem especialmente fofa.
Eu vejo um coelho gigante, discordou Nathaniel. Papai, Zoe interrompeu, apontando para uma nuvem completamente diferente. Ela está claramente certa. Kelly riu. É definitivamente um papai. Quando voltaram para casa no final da tarde, estavam todos cansados, um pouco desarrumados e estranhamente felizes. Zoe tinha adormecido no carrinho durante a caminhada de volta, com vestígios de sorvete ainda atrás das orelhas. Aquilo foi, começou Nathaniel, carregando a cesta de piquenique vazia, caótico, confuso, completamente diferente de tudo que eu normalmente planejaria. Perfeito, ele concluiu. Eu ia dizer perfeito. Kelly sorriu, sentindo algo quente se espalhar pelo seu peito. Jantar? Deixa comigo, disse Nathaniel, confiante. Eu sei cozinhar. Tem certeza? Porque eu tenho os números de pelo menos 3 lugares que vendem comida para a viagem. Certeza absoluta, ele interrompeu. Quão difícil pode ser? 45 minutos depois, Kelly estava sentada no chão da cozinha rindo até as lágrimas correrem pelo seu rosto enquanto Nathaniel tentava afastar a fumaça que saía do forno. Eu disse que sabia cozinhar, disse ele, olhando para o que antes era lasanha. Eu não disse que era bom nisso. É carvão artístico, Kelly conseguiu dizer em meio ao riso. Muito moderno. Muito queimado, corrigiu Nathaniel, juntando-se a ela no chão. Pizza! Pizza, ela concordou. Enquanto esperavam a entrega, ficaram no chão da cozinha, com Zoe brincando entre eles com blocos coloridos. E Kelly percebeu que aquele momento simples e sem glamour, era o mais perto que ela já se sentirá de estar em casa. Kelly, disse Nathaniel de repente, posso te mostrar uma coisa? Claro! Ele se levantou e voltou alguns minutos depois com uma caixa de madeira que Kelly nunca tinha visto antes. Estas são cartas que Sarah escreveu, explicou, sentando-se ao lado dela novamente. Algumas para mim, algumas para Zoe. Kelly olhou para a caixa como se fosse algo precioso e frágil. Você os lê? Os meus? Sim, às vezes. Mas tem um que ela escreveu para Zoe abrir quando for mais velha, e eu nunca consegui ler. Por que não? Nathaniel ficou em silêncio por um momento, observando Zoe empilhar seus blocos com concentração séria. Porque depois que eu leio, ela realmente se vai. Enquanto houver algo dela que eu não tenha lido, parece que ainda há mais uma conversa para ter. Kelly sentiu lágrimas arderem nos olhos. Mas, Nathaniel, talvez a questão não seja encerrar uma conversa. Talvez seja começar algo novo. Ele olhou para ela, depois para a caixa, depois para Zoe. Você leria comigo? Se você quiser. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Nathaniel abriu o envelope marcado, para minha pequena Zoe. Quando você tiver idade suficiente para entender. A carta era curta, escrita com a caligrafia delicada de Sarah, cheia de amor e esperança por uma filha que ela nunca teve a chance de conhecer. Falava sobre os sonhos que ela tinha para Zoe, como esperava que ela fosse corajosa e gentil e como queria que ela soubesse que já era amada antes mesmo de nascer. No final, havia um verso que as fez chorar. E espero que seu pai encontre alguém maravilhoso que ame vocês dois do jeito que vocês merecem. Nathaniel, Kelly sussurrou, suas palavras quase inaudíveis. Ela sabia, disse ele, com a voz rouca. De alguma forma, ela sabia. Kelly estendeu a mão e pegou a dele, entrelaçando delicadamente seus dedos. Ela queria que você fosse feliz. E eu quero. Ele se virou para olhá-la. Quero ser feliz com você. O que aconteceu em seguida pareceu tão natural quanto respirar. Nathaniel se inclinou em sua direção. Kelly não se afastou, e quando seus lábios se encontraram, foi como se todos os pedaços dispersos de suas vidas finalmente tivessem se encaixado. O beijo foi suave no início, hesitante, depois mais profundo, mais seguro. Kelly sentiu como se estivesse caindo e voando, como se tudo em sua vida tivesse levado àquele exato momento. Quando se separaram, ficaram assim por um momento, respirando em sincronia, com as testas se tocando, enquanto Zoe brincava alegremente a seus pés, completamente alheia ao fato de que o mundo tinha acabado de mudar. Kelly, começou Nathaniel. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou, alto e persistente, quebrando o momento como vidro. Nathaniel olhou para o telefone, depois para Kelly, visivelmente dividido. Atenda,
Ela disse suavemente. Pode ser importante. Vanderbilt, ele disse ao telefone, com a voz ainda um pouco áspera. Kelly observou a expressão dele mudar enquanto ouvia, de relaxada para concentrada e depois preocupada. Quando? Perguntou ele. Mal posso esperar até segunda-feira. Entendo. Sim, estarei aí amanhã. Ele desligou e se virou para Kelly com um olhar de desculpas. Problema em Portland. Preciso voar amanhã. 2 dias, talvez 3. Ah, disse Kelly, tentando esconder a decepção em sua voz. Kelly, ele pegou a mão dela novamente. Você ficaria com a Zoe até eu voltar. Ela olhou para ele, depois para Zoe, que tinha acabado de empilhar 4 blocos e batia palmas para si mesma. Claro, disse ela. Vamos ficar bem. Obrigado. Ele beijou-a na testa delicadamente. Voltarei assim que puder. Naquela noite, enquanto Kelly colocava a Zoe na cama, ela não conseguia parar de pensar no beijo, na carta de Sarah e na estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela ainda não conseguia imaginar. Algumas mudanças, pensou ela, vêm como tempestades. Outras chegam como um beijo na cozinha de alguém, suaves e tão inevitáveis quanto o pôr do sol. Na manhã seguinte, Kelly acordou com o som do táxi de Nathaniel saindo da garagem às 5h30. Ela se espreguiçou na cama, ouvindo o silêncio. Ela, que você quer dizer? Bem, Margarete ajeitou os guardanapos cuidadosamente. O Sr. Nathaniel sempre foi muito organizado com a rotina da menina. Ora disso, ora daquilo. Mas você a deixou ser criança. Kelly olhou para Zoe, que tentava virar as páginas de um livro de cabeça para baixo. Para ser sincera, não tenho muita certeza se sei o que estou fazendo. Ninguém sabe ao certo, disse Margarete com uma risada suave. Mas o amor sempre funciona melhor do que os manuais. Depois do almoço, Kelly decidiu que era hora de Zoe aprender algo novo. Que tal aprendermos uma música? Sugeriu ela, sentando-se ao piano na sala de música. Kelly não sabia tocar piano. Suas habilidades musicais se limitavam a cantar no chuveiro. Mas ela descobriu que conseguia pressionar algumas teclas e criar uma melodia simples enquanto cantava. Brilha, brilha, estrelinha. Ela cantava, pressionando teclas aleatórias que soavam vagamente musicais. Para sua surpresa e alegria, Zoe tentou cantar junto, produzindo sons melódicos quase reconhecíveis como música. Tinta, tinta, cantava Zoe, batendo palmas. É isso mesmo. Kelly também bateu palmas. Você está cantando. Eles passaram a tarde inteira criando suas próprias versões de canções infantis clássicas com Kelly em seu piano improvisado e Zoe fornecendo vocais entusiasmados, embora nem sempre afinados. Mais tarde naquela tarde, Robert, o motorista, encontrou os dois na cozinha tentando fazer biscoitos, ou melhor, Kelly tentando fazer biscoitos, enquanto Zoe supervisionava de sua cadeira alta, ocasionalmente contribuindo com farinha espalhada por todo o balcão. Precisa de ajuda? Ele ofereceu, vendo a bagunça colorida que antes era uma cozinha impecável. Você sabe fazer biscoitos? Kelly perguntou, esperançosa. Minha esposa sempre diz que sou melhor seguindo receitas do que navegando no trânsito de Chicago. Robert sorriu. E isso quer dizer alguma coisa. Com Robert comandando a operação e Kelly proporcionando entretenimento constante para Zoe, eles conseguiram assar 2 dúzias de biscoitos que estavam apenas levemente queimados nas bordas. Sucesso, declarou Kelly, mordendo um biscoito quentinho. Zoe, provamos que podemos fazer comida comestível. Mais ou menos comestível, acrescentou Robert com uma risada. No dia seguinte, Kelly acordou se sentindo mais confiante. Ela havia passado o primeiro dia sozinha com Zoe sem nenhum desastre maior do que farinha no chão da cozinha. Talvez ela realmente soubesse o que estava fazendo. Essa confiança durou até às 21h daquela noite, quando uma forte tempestade atingiu Chicago. Kelly estava lendo para Zoe em seu quarto quando percebeu que a menina estava mais aquecida do que o normal. Zoe, disse ela, colocando a mão na testa da criança e sentindo seu estômago revirar. Você está com febre. Zoe estava visivelmente desconfortável, chorando de um jeito que Kelly nunca tinha ouvido antes. Não o choro cansado ou irritado de sempre, mas algo que parecia dor de verdade. Kelly tentou manter a calma. Febre em crianças era comum.
Ela sabia disso. Mas Zoe estava cada vez mais quente, e seus gritos silenciosos estavam se transformando em lamentos de partir o coração. Está tudo bem, querida, murmurou Kelly, andando pela casa com Zoe nos braços. Vamos tomar um remédio e você vai se sentir melhor logo. Mas mesmo depois de dar a ela o remédio adequado e tentar todos os truques calmantes que ela conhecia, a febre de Zoe não baixava e o choro não parava. Kelly olhou para o relógio. 22h30. Nathaniel provavelmente estava dormindo, se preparando para sua grande reunião no dia seguinte. Ela hesitou por 5 minutos inteiros antes de discar o número dele. Kelly! Sua voz surgiu, imediatamente alerta. O que está acontecendo? Zoe está com febre, disse Kelly, tentando manter a voz firme. Muito alta. Dei remédio para ela, mas ela não para de chorar e está com muito calor. Há quanto tempo? 1 hora, talvez 1 hora e meia. Ela ouviu um movimento do outro lado da linha. Pelo som, Nathaniel estava se vestindo. Estou indo para casa. Nathaniel, você não precisa. É só uma febre. Eu consigo lidar com isso. Kelly, sua voz era firme, mas gentil, vocês dois são mais importantes do que qualquer reunião. Estou indo agora. Chego aí em 2 horas. Enquanto esperava, Kelly continuou andando pela casa com Zoe, cantando baixinho, tentando de tudo para acalmá-la. Margaret apareceu de pijama e Rob, oferecendo ajuda e apoio moral. Robert até apareceu, pronto para levá-los ao hospital, se necessário. Vocês não precisam ficar todos acordados, disse Kelly, emocionada. Senhorita Kelly, disse Margaret firmemente, esta família cuida uns dos outros, e você agora faz parte desta família. 2 horas depois, Kelly ouviu o som de um carro parando rapidamente na entrada da garagem. Nathaniel entrou correndo pela porta da frente, ainda de terno amassado e com o cabelo bagunçado. Como ela está? Ele perguntou, estendendo os braços imediatamente. Mais ou menos na mesma, disse Kelly, entregando Zoe e notando como a garotinha se acalmou um pouco com o toque familiar. A febre dela ainda está alta, mas não subiu mais. Nathaniel abraçou Zoe contra o peito, sussurrando palavras suaves enquanto tocava delicadamente sua testa. Oi, pequena, murmur. Papai chegou. Você está bem agora. Kelly observou a maneira como ele segurava Zoe, a forma como sua voz se suavizava, adquirindo um tom gentil e protetor, e sentiu um aperto no peito. Ele havia saído de uma importante reunião de negócios, possivelmente aquela que salvaria o contrato que haviam perdido, para voltar para casa porque sua filha estava doente. 2 horas depois, a febre de Zoe finalmente baixou. Ela dormia tranquilamente nos braços de Nathaniel, respirando suavemente, e sua pele finalmente havia retornado à temperatura normal. Obrigado, disse Nathaniel baixinho, olhando para Kelly. Por cuidar dela, por me ligar, por tudo. Você não precisa me agradecer por fazer meu trabalho. Este não é só o seu trabalho, disse ele, com a voz séria. É você cuidando dela como se ela fosse sua. Kelly sentiu os olhos arderem de lágrimas. Eu me importo, provavelmente mais do que deveria. No dia seguinte, depois que Zoe acordou completamente recuperada e cheia de energia, como se nada tivesse acontecido, Nathaniel encontrou Kelly na varanda tomando café e olhando para o jardim. Posso sentar? Claro! Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo Zoe tocar na sala de estar com Margaret. Sobre ontem à noite, começou Nathaniel. Você perdeu sua reunião importante, disse Kelly. Desculpe. Não sinta. Ele se virou para olhá-la. Foi remarcado, e mesmo que não tivesse sido, eu teria feito a mesma escolha. Por quê? Porque vocês dois significam mais para mim do que qualquer acordo. Kelly sentiu o coração disparar. Nathaniel! Kelly, precisamos tornaram sua família de maneiras que ela jamais poderia ter planejado. 2 dias depois, Kelly achou que seria uma boa ideia levar Zoe para uma visita surpresa ao escritório de Nathaniel. Afinal, ele já havia mencionado várias vezes o quanto sentia falta da filha durante os longos dias de trabalho. E Zoe sempre ficava animada quando ouvia a palavra papai. Vamos surpreender o papai, disse Kelly enquanto vestia Zoe com um vestido rosa que a fazia parecer uma boneca. Zoe bateu palmas,
claramente aprovando o plano. O escritório de Nathaniel ficava no 32º andar de um arranha-céu de vidro e aço no centro de Chicago, com uma vista que deixou Kelly um pouco tonta. A recepcionista os reconheceu imediatamente e os acompanhou até sua sala com sorrisos calorosos. Surpresa! Disse Kelly, aparecendo na porta com Zoe nos braços. O rosto de Nathaniel se iluminou de uma forma que fez o coração de Kelly disparar. Que surpresa maravilhosa! Disse ele, levantando-se e estendendo a mão para Zoe. Como estão minhas duas meninas favoritas? Kelly sentiu um calor estranho ao ouvir a frase minhas duas meninas, mas tentou não pensar muito. Passaram uma hora agradável no escritório com Zoe fascinada pelos arranha-céus que via pela janela e Nathaniel claramente mais relaxado do que Kelly estava acostumada a ver quando estava trabalhando. Alguns colegas de trabalho pararam para dizer olá, todos comentando o quanto Zoe tinha crescido e como era óbvio que ela adorava Kelly. Preciso voltar para uma reunião, disse Nathaniel, relutante. Mas que tal jantarmos fora hoje à noite? Nós três. Parece perfeito. Kelly sorriu. Vamos deixar você voltar ao trabalho. Kelly esperava o elevador com Zoe quando ouviu vozes familiares vindas do corredor próximo. Duas mulheres de terno, aparentemente executivas, conversavam enquanto caminhavam. Essa é a nova namorada dele? Perguntou um deles. Acho que sim, respondeu o outro. Bonita, mas parece meio comum. Kelly parou de apertar o botão do elevador, curiosa apesar de tudo. Bem, você conhece o Nathaniel, continuou a primeira voz. Ele sempre se envolve temporariamente com os funcionários e depois desaparece. Lembra da assistente de marketing e daquele consultor de RH? É isso mesmo, riu a segunda mulher. Ele tem um padrão. Algumas semanas de romance, e depois volta a ser o CEO frio de sempre. Aposto que isso não vai durar nem 2 meses. Kelly sentiu o sangue gelar. O elevador chegou com um apito, mas ela mal conseguia se mexer para entrar. Mamãe? Perguntou Zoe, percebendo a mudança repentina no humor de Kelly. Está tudo bem, querida, Kelly sussurrou, mas sua mente estava a 1000 funcionários. Ele tinha um padrão. Romance temporário. Durante todo o caminho para casa, as palavras ecoaram na cabeça de Kelly. É isso que eu sou? Apenas mais uma mulher em uma série de casos temporários? A babá que por acaso era conveniente para algo mais? Kelly tentou se convencer de que as mulheres estavam apenas fofocando, que elas realmente não sabiam de nada, mas a dúvida havia sido plantada e cresceu como uma erva daninha venenosa. No jantar daquela noite, Kelly estava mais quieta do que o normal. Nathaniel, que chegará em casa animado e falando sobre os planos para o fim de semana, aos poucos percebeu que algo estava errado. Você está bem? Ele perguntou depois de várias tentativas de conversa, mas não recebeu mais do que respostas monossilábicas. Estou bem, disse Kelly, empurrando a comida no prato. Kelly, Nathaniel largou o garfo. Você claramente não está bem. O que aconteceu? Kelly.